Olá, gente, de volta para a gente continuar conversando um pouquinho sobre controle de constitucionalidade concentrado. No último vídeo, a gente trouxe a importância de vocês revisarem o conteúdo do Poder Judiciário, até porque vai ser nossa fonte de estudo também, né, principalmente na competência que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, e a gente tinha parado no último vídeo exatamente nesse slide. Anteriormente, eu trago aqui para vocês, relembrando a importância do artigo 102, inciso 1, que vai trazer a competência do STF. A partir da análise da competência do STF, a gente tem no artigo 103, que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a de constitucionalidade, quem? Então, aqui a gente pode relembrar as turmas que eu trabalhei no semestre passado, estão ok nesse conteúdo porque a gente passou com bastante detalhe cada um desses legitimados. Mas aí as turmas que eu não acompanhei, vale a gente relembrar esse ponto, porque eu não sei em que momento vocês tiveram contato com o artigo 103. Então, vamos lá. O presidente da República pode propor a ADIM e a ADC, a mesa do Senado Federal, a mesa das câmaras de deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, chama a atenção que não adianta ser um deputado ou um senador, mas sim, a gente precisa da mesa para propor a ADIM ou ADC. Tem que ser a mesa de uma dessas casas legislativas. O governador do estado pode, o governador do estado do DF pode, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, pode, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, então não é subseccional, não é seccional, tem que ser o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Partido político com representação no Congresso Nacional, então não basta ser um partido político, sem que nenhum dos seus candidatos tenha atingido realmente sucesso na última eleição. A gente vai precisar que alguém esteja ocupando um cargo no Congresso Nacional para poder o partido se utilizar da ADIM ou da ADC. Confederação sindical também tem que ser confederação. Então, sindicato sozinho não, confederação sindical, entidade de classe no âmbito nacional. Então, as entidades de classe também podem, mas desde que seja no âmbito nacional, nada de âmbito local. Esses são os nossos legitimados, para a ADIM e para a ADC. Atenção, alguns legitimados devem abrir um tópico para demonstrar a pertinência temática. Como é que acontece, professor, esse detalhe na prática? Bom, eu não sei se vocês já estão peticionando, mas talvez semestre que vem vocês vão entrar em contato com a parte prática da petição inicial, que aí é geral, seja qual for o ramo do direito, a gente precisa começar pela qualificação daquelas partes e a gente vai trazer os fatos, né? Mas existem pessoas que têm que comprovar por que é que podem fazer uso daquela petição. Então, quem é que tem que abrir um tópico para mostrar, não vou nem usar a palavra provar, que é muito forte, mas para poder mostrar que tem relevância e só por aquele método é que ia conseguir discutir aquela legislação? Os governadores, a mesa da Assembleia Legislativa, as confederações sindicais e a entidade de classe de âmbito nacional. Vai ter que abrir um tópico na petição da ADIM ou da ADC para mostrar por que aquilo tem pertinência temática para aquela classe, para aquela confederação sindical. Então, é mostrar qual o link, né, ou seja, a ligação, o nexo que existe entre o pedido, né, que aquela classe está fazendo, que aquele governador está fazendo. Então, precisa justificar um pouco a mais o porquê que estão fazendo uso da ADIM ou da ADC. Atenção, partido político, como eu chamei, né, precisa ter representatividade no Congresso Nacional, e a confederação sindical ou entidade de classe também podem requerer a ADIM ou a ADC, né? É possível. O que é inconstitucional? Né? Primeiro vamos trabalhar, primeiro a gente tentou entender no vídeo passado por que é que a gente precisa de um controle de constitucionalidade. A gente já sabe, porque a nossa legislação ela não é simples e ela não é tão mutável, tão acessível. É tanto que a nossa Constituição é classificada como uma Constituição rígida. Há quem diga que ela é super rígida por conta das cláusulas pétreas. Aí eu peço para vocês fazerem um reforçozinho lá no Constitucional 1, que foi quando a gente estudou esse assunto. Bom, a gente vai analisar a inconstitucionalidade quando a gente está pensando naquela lei
hoje, na contemporaneidade, né? E ela precisa não guardar compatibilidade com a Constituição Federal. Se ela tiver compatível, se tiver tudo ok com o que a Constituição está dizendo, então essa lei não pode ser inconstitucional. E por que contemporâneo, professora? Por quê? Porque existe, a partir de uma nova ordem constitucional, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, a gente vai mudar tudo o que a gente tinha antes. E as legislações que foram publicadas anteriormente, professora, elas são todas esquecidas? Não. A análise que a gente vai fazer é da sua compatibilidade ou não com a nova ordem constitucional. Aí a gente analisa se é compatível. Mas quando eu estou dizendo que eu estou analisando a inconstitucionalidade, é porque a lei está sendo questionada hoje. E essa lei é atual em relação à nossa Constituição Federal. Porque o que foi visto antes da Constituição nascer, a gente disse se foi recepcionado ou não. Então, não existe o controle de constitucionalidade superveniente, da gente analisar uma lei que surgiu antes, se ela é constitucional com a Constituição que está chegando. Não, tem que a Constituição existir para a gente observar se aquela lei que está sendo questionada é constitucional com ela ou não, é compatível com ela ou não. Ok? Então, o que é inconstitucional é o que é contemporâneo. E no próximo vídeo, a gente explora mais um pouco dessa noção. Espero vocês. Até já!